Olá pessoal, vamos para mais uma aula de práticas experimentais. Para a nossa segunda aula, nós vamos trabalhar um experimento sobre fotossíntese, que está na semana 2 do PET de vocês, do segundo ano. É um experimento prático, fácil de fazer em casa, para a gente observar um pouquinho aí alguns fatores aí relacionados à fotossíntese, como por exemplo, quais são os reagentes, que a planta utiliza para fazer a fotossíntese e quais os produtos. É um experimento, então, acessível, que usa materiais de fácil acesso, Por isso eu peço que vocês façam um esforço para estar reproduzindo esse experimento em casa. Então, nós vamos falar da fotossíntese, que vocês já viram um pouco ano passado, quando vocês estudaram lá os processos pelos quais os seres vivos obtêm energia, que nós sabemos que podem ser 3 processos, os processos pelos quais os seres vivos obtêm energia, nós chamamos aí de metabolismo energético. O primeiro deles, que é o que nós, humanos e animais, utilizam, que é a respiração aeróbica, que requer a utilização de oxigênio, Ocorre a quebra da glicose e a conversão desta em ATP, que é a molécula da energia. Esse processo é utilizado por nós, por animais, pelos protozoários e bactérias facultativas. O que são bactérias facultativas? São bactérias que podem respirar e se nutrir de 2 formas, ou utilizando oxigênio na respiração aeróbica ou não, como nos processos a seguir, que é o segundo processo de obtenção de energia que os seres vivos podem fazer, que é o caso da fermentação. A fermentação é um processo metabólico para obter energia que não utiliza oxigênio, então é um processo anaeróbico. Mas tem a quebra da glicose também, só que a glicose vai ser quebrada em outros compostos, como o álcool na fermentação alcoólica ou o ácido láctico na fermentação láctica. É um processo que pode acontecer, que ocorre com bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que não utilizam oxigênio, então elas são obrigatoriamente fermentadoras, e os fungos, que também são seres vivos fermentadores. Os fungos que vocês vão estudar aí, que incluem as leveduras, os mofos, os bolores e os cogumelos. Vocês vão ver no reino fungi. E o outro processo de fotossíntese, que é específico para aqueles seres vivos que são autotróficos. O que são autotróficos? Seres vivos que produzem o próprio alimento. Então, esses seres vivos que produzem o próprio alimento, produzem o alimento através da fotossíntese, que só pelo próprio nome já diz, foto é luz e síntese é produção, Sintetizar, produzir alimento na presença de luz. Por isso, na fotossíntese se utiliza a luz do sol, o gás carbônico e também a água, que não está aí, mas a gente vai ver. São os reagentes da fotossíntese, e que é o assunto do experimento dessa semana, Os seres vivos que fazem a fotossíntese são as plantas, as algas, algas marinhas e as cianobactérias, que também são chamadas de algas azuis, que são bactérias azuis, E o foco do nosso experimento, que vocês são orientados a reproduzir nessa aula, é a fotossíntese. A fotossíntese, então, ocorre nas plantas e nas algas, E aí ocorre a utilização da energia, da luz, que é a radiação ultravioleta, que incide sobre as plantas, sobre os vegetais ou algas, que são clorofilados, possui o pigmento clorofila, que dá a cor verde às plantas. E além de dar a cor verde às plantas, a clorofila é o pigmento que permite à planta absorver a luz solar, a absorver a energia do sol. Também é utilizado o gás carbônico, que está presente aí na atmosfera, e aí a água também, que a planta puxa pelas raízes,
ela puxa a água pelas raízes e aí vai utilizar junto com a luz, com a radiação ultravioleta e com o gás carbônico, ela vai estar utilizando a água também, que é um dos reagentes da fotossíntese. Esses reagentes vão produzir aí a glicose, que é um carboidrato monossacarídeo fundamental, né? Quando se trata aí de obtenção de energia, é ele que vai ser quebrado lá tanto na respiração aeróbica quanto na fermentação. A glicose, ela é um composto orgânico composto por 6 carbonos, formado por 6 carbonos, 12 moléculas de hidrogênio e 6 de oxigênio. E além da glicose, o outro produto da fotossíntese é o gás oxigênio, né? Esse gás oxigênio que é produzido pela fotossíntese, ele resulta da quebra da molécula de água na presença de luz, né? A molécula de água que eu acabei de falar é um dos reagentes da fotossíntese, né? Uma das moléculas que a planta usa junto com a luz e com o carbono para fazer fotossíntese, né? Então, essa água aí, na fotossíntese, ela é quebrada e libera os átomos de oxigênio, que vai ser utilizado pelos seres vivos que fazem respiração aeróbica, né? Que é o oxigênio que nós respiramos, que está aí presente no ar, que é liberado pelas plantas. Então, a fotossíntese resulta aí no gás oxigênio e na glicose. E essa glicose que vai ser quebrada aí, né? Na respiração aeróbica. E aí a fotossíntese, só para relembrar conteúdo do ano passado, né, que vocês estão revendo aí no primeiro PET de biologia, a fotossíntese é um nome que se dá ao processo pelo qual os vegetais produzem seus alimentos, né, o processo de nutrição dos vegetais, das algas, né, e eles produzem seus alimentos e outras substâncias importantes para a vida do homem, né, como oxigênio. Não só para a vida do homem, mas para a vida de outros animais e para a vida geral do planeta. Lembrando que a fotossíntese é a base das cadeias alimentares, né? É a base da cadeia alimentar, porque toda cadeia alimentar começa ali pelos seres vivos vegetais, que são os únicos capazes de converter a luz do sol, absorver a luz do sol e transformar em alimento. Em moléculas que vão fornecer energia. Então, os vegetais são a base da cadeia alimentar e a fotossíntese é o primeiro processo aí das cadeias alimentares. As plantas verdes captam energia e a utilizam no processo de fotossíntese, que transforma por meio de reações químicas a água, o dióxido de carbono, que é o CO2, e os sais minerais e compostos orgânicos, que também são puxados pela raiz, né? Eles são aí transformados e aí em outros compostos pela equação da fotossíntese, compostos que vão ser aí indispensáveis aos seres vivos, né? Utilizados aí como fonte de energia para a constituição das células. O experimento dessa semana, vocês são convidados a simular aí, a reproduzir uma situação de fotossíntese, utilizando aí folhas verdes, copos com água, bicarbonato e essa reação, como a fotossíntese precisa ser na presença de luz, o nosso experimento também vai precisar da presença de luz. Você pode utilizar a luz solar, né, a luz natural do sol, expondo, né, esses copos com as folhas na presença do sol, na presença da luz solar, ou você pode utilizar a luz artificial proveniente aí de lanterna do celular, mas para esse experimento precisa-se aí da presença de luz. A fotossíntese, então, ela vai iniciar a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres vivos heterotróficos, né, que não produzem o próprio alimento, seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação estará sempre nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. A maior parte da vida na Terra usa a luz vermelha visível na fotossíntese, que é a radiação UV, mas algumas também podem utilizar a luz infravermelha. Mas,
precisa ser na presença de luz, né? Ainda que não seja radiação ultravioleta. Existe aí a fotossíntese, acontece na exposição da luz infravermelha também, mas precisa ser na presença de luz. Por isso, o nosso experimento dessa semana também vai precisar. Nós temos aí a equação química da fotossíntese. Lembra que aí numa equação química, de um lado vem os reagentes antes da seta e depois da seta são indicados os produtos. Como nós já vimos e já foi falado, a equação da fotossíntese são 6 moléculas de CO2, dióxido de carbono, de acordo com a IUPAC, mais 6 moléculas de água, que resultam aí na molécula de glicose, uma molécula de glicose, que é o C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, né? Que são resultantes aí da quebra da molécula de água, da quebra do H2O. A fotossíntese acontece nas folhas, que são verdes, porque apresentam clorofila, né? A clorofila, que é um pigmento produzido aí lá nos cloroplastos, né? Que são organelas específicas da célula vegetal, né? Célula vegetal que se encontra dentro das folhas, apresenta lá os cloroplastos e dentro dos cloroplastos uma outra estrutura menor ainda chamada tilacoides, que absorve e transforma a luz solar, a energia química, né, a energia do sol, as substâncias aí da energia do sol são captadas e convertidas em energia química, né? Energia luminosa é transformada em energia química lá dentro dos tilacoides, lá dos cloroplastos que estão nas folhas. Por isso o experimento será com folhas. Para esse experimento, vocês vão precisar de 3 copos com água, bicarbonato de sódio. Vocês vão observar aí e vão pensar qual que é a influência do bicarbonato neste experimento. Por que se utilizar bicarbonato? Vamos pensar aí, vamos lembrar da fórmula do bicarbonato. Precisa de uma lanterna ou luminária, ou então colocar os copos na presença da luz solar. Você vai estar usando uma colher de sopa ou de sobremesa para colocar o bicarbonato e 9 plantas verdes, 9 folhas de plantas, quer dizer, essas 9 folhas vão ser divididas 3 para cada copo. Os procedimentos estão descritos aí, você vai colocar água nos copos, vai adicionar uma colher de bicarbonato em cada copo, vai dissolver, misturar com a colher o bicarbonato, vai colocar as folhas, 3 folhas em cada copo, vai deixar em repouso por 20 minutos sob a exposição da luz e após 20 minutos vai observar o que aconteceu. Após fazer esses procedimentos, você vai esperar em torno de 5 minutos e observar e registrar o que acontece, ok? E uma das primeiras perguntas e mais interessantes aí que eu quero ver quem vai acertar, tem que fazer o experimento, viu? O que vai representar as bolhas formadas próximas à superfície das folhas? Vocês vão ver que vão se formar bolhas. O que são essas bolhas que vão ser formadas? Quais são as hipóteses de vocês aí? O que será que são essas bolhas que vão ser formadas? Depois, no número 2, você vai explicar com as suas palavras o processo de fotossíntese. Depois, no número 3, você vai registrar aí quais os elementos, os compostos que a folha utilizou para realizar a fotossíntese, os reagentes. Depois, os produtos da fotossíntese e vai fazer um relatório do experimento, principalmente destacando a interferência do bicarbonato nesse experimento da fotossíntese. Não deixem de assistir essa videoaula e qualquer dúvida entrem em contato comigo que eu estarei à disposição. Grande abraço! Para a próxima semana nós vamos ter uma atividade prática de matemática, que é um jogo da memória de notação científica. Eu havia me confundido, achei que estaria na segunda semana para vocês, mas não. O jogo da memória de matemática sobre notação científica,
ele vai estar aí na terceira semana. Para a próxima semana, que eu vou falar sobre ele e explicar, a gente vai ver um pouquinho sobre uma matéria de matemática que é a notação científica, que são as potências de base 10. Mas para essa semana é o experimento aí da fotossíntese que vocês devem fazer e responder as perguntas da semana 2. Grande